Eu disse para você, naquela espécie de macaco na floresta africana aquela raça de ser chamado bonobos, você chega ali como um ser alienígena, ou um deus, se você preferir, você coloca aquela árvore e aqueles frutos à mão e larga ali. E o que tem naqueles frutos? Psilocibina, drogas químicas alucinógenas muito fortes. E aí você verá que em uma geração, 2, no máximo 3, aqueles animais desenvolverão os mesmos hábitos daqueles homonoledes, documentário na Netflix. Porque o que diferenciava o homonoled de qualquer outra espécie de macaco semelhante vivendo naquele local era o uso de drogas psicotrópicas. E nós, como cientistas, como uns deuses que somos desse planeta, aí a parte religiosa, por isso congregação cristã para ateu. Congregação, a palavra é simples, estarmos reunidos. Cristã é referente a Teresinha, que segundo ela diz que Deus a curou. Então a gente põe o nome cristão para homenagear e respeitar a cognição do cérebro da Teresinha. E ateus, referindo-se à medicina que fala de cargas neurológicas na mente desse macaco aqui, ó, que vem a ser o mesmo ser da sua própria espécie de animal. Então eu tô te chamando de macaco, você é um macacão. No entanto, a gente pode brincar de Deus, não podemos? Podemos, damos drogas artificiais para um macaco, por macaquinhos vivendo no meio do mato, lá na África. Os ecologistas vão comer o talo nosso, mas nem faz assim mesmo. Nós faz uma guerra nesse planeta, se necessário for, para provar que Deus existe. Aí você verá que com o uso de drogas psicotrópicas, aqueles bonobos, aqueles chimpanzés, então passam a adorar a Deus. Qual Deus? O Deus judaico-cristão? Pode ser, tanto faz. É irrelevante. Eu já disse para você, é irrelevante se Deus existe ou não. Só que daí aqueles macacos então passarão a fazer milagres de Deus do ponto de vista científico. A droga no seu cérebro controlará hormônios que serão esguichados na corrente sanguínea do macaco ou humano. Gênesis 9:4 fala que a alma do ser vivente, humano ou animal, macaco, bonobo, em ambas as espécies é no sangue que está os leucócitos, que em Gênesis 9:4 é chamado de alma, mas cientificamente são leucócitos. Eu já disse para você, vou dizer de novo, que são leucócitos. São rainhos, melequinhas. Existem entre 5 a 9 espécies de leucócitos. Como assim de 5 a 9? Você pega, por exemplo, norte-coreanos, a quantidade de leucócitos neurais neles são menor, então é muito mais difícil para um norte-coreano aceitar que Deus é apenas reações químicas no cérebro do que, por exemplo, brasileiros, indianos, que têm 9 tipos de leucócitos, e aqueles leucócitos chamados espíritos de Deus. E lógico, quando a gente fala espírito de Deus, a gente põe entre aspas e fecha ele em parênteses e põe um belo de um asterisco ali, e no rodapé aquela explicação enorme, Deus ou deuses entre aspas. Na explicação do asterisco, conota seres humanos que são dados à busca da
religiosidade da adoração a Deus, judaico-cristão ou não, ou Buda, ou shintoísmo, ou Ganesha, a vaca, enfim. Essa raça de humanos, aonde eles são dados, e quando eu falo raça, porque todos nós somos da mesma raça, esse filo, esse nicho humano, como indianos e brasileiros, por exemplo, tem a liberdade ou naturalmente buscam a religiosidade na mente. Isso coloca no sangue dessa cepa de animais, desse grupo de animais da raça dos Homo sapiens. Esses indivíduos, então, são mais suscetíveis a milagres de Deus, do ponto de vista científico, é claro. Você entendeu? Bem simples de você entender. Então nós vamos lá, captamos o que aconteceu no cérebro de Terezinha. Pegamos esses dados e levamos lá na Bayer, da Alemanha, aquela empresa farmacêutica famosíssima, e nós criamos 28 tipos de hormônios artificiais que são ejetados numa sequência e através de psiquiatras é feita uma hipnose induzida na mente humana do paciente terminal de câncer. E através desse paranauê, da mesma forma que macacos ou monoledes lá no seriado na Netflix consumiam cogumelos mágicos e por isso eram simples animais e faziam rituais religiosos, ejetando no seu sangue de animal cargas hormonais que controlavam leucócitos no seu sangue. Nós, o homem ocidental moderno, consegue isso com facilidade porque os seus ancestrais eram dados a cultos religiosos, então a formação dos seus leucócitos no sangue são suscetíveis à descarga química através de fármacos criados artificialmente pela Bayer da Alemanha. Esses remédios, no estudo científico, são ejetados e uma variação disso é o que foi dado como fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal para aquela espécie de animal lá na África, como se nós fôssemos deuses ou Deus, fazendo um paralelo, quase que uma paródia da vida real da Bíblia Sagrada. Vamos dar um fruto que contém drogas criadas pela Bayer por macaco comer. Uma espécie de psilocibina sintética, droga sintética, via oral, um comprimido dado em forma de barrinha de cereal doce pro macaco, pro chimpanzé bonobo. E aí se verá três características. O bonobo passa a fazer cultos funerários espirituais. Ele passa a riscar na rocha linhas verticais sobrepostas por linhas horizontais e ele desenvolve então facas e lanças e passa a caçar animais, pequenos veados, pacas e roedores pequenos. Façam uma experiência aí e vejam que o que você chama de Deus, por exemplo, nós, ateus e cientistas, chamamos de descarga neurológica. Nós pegamos animais, como eram animais aqueles homonoleds lá no seriado da Netflix, no documentário Netflix. É lá que você vai achar, não precisa ir na biblioteca ou pesquisar em livros. A Netflix traz boa coisa científica para você. A Netflix é de Deus.